Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 94 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é fotógrafa profissional há mais de 25 anos, artista visual, professora de fotografia, mestre em Ciências Humanas pela Universitat Oberta de Catalunha e também formada em jornalismo pela PUC-SP. Natural da cidade de São Paulo, ela iniciou a sua carreira como jornalista e fotógrafa na capital paulista, com passagens pelos extintos jornais Folha da Tarde e Notícias Populares. Também atuou por 6 anos como fotógrafa no jornal Folha de São Paulo. Entre 2001 e 2002, a nossa entrevistada passou uma temporada na Espanha, onde fez um curso de pós-graduação em fotografia em Madrid. Posteriormente, em 2004, ela retornou para a capital espanhola e decidiu se mudar de vez do Brasil para a Espanha. Lá, ela constituiu família e construiu uma carreira profissional brilhante, sempre ligada ao universo da fotografia e das artes visuais, seja ensinando, aprendendo e sempre inovando. Entre os diversos e variados trabalhos de fotografia que realizou no Brasil e na Espanha, destaques para os prêmios Marc Ferrez de fotografia, que ela conquistou em 2010 com o projeto Quintal, em São Paulo, e pela participação na 20ª edição do Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuales, Foto Espanha, Descobrimientos em 2017. Sempre muito gentil, inteligente e elegante, durante a nossa conversa ela contou das suas passagens pelos jornais no início da carreira, falou como nasceu o seu interesse para a fotografia, explicou sobre o seu trabalho como professora de fotografia na Lens Escuela de Artes Visuales e no campus Madrid da University of St. Louis. Nesta conversa, ela também explicou em detalhes sobre a tese de mestrado concluída recentemente, cujo tema é a resiliência, e falou sobre a sua nova exposição de fotos, denominada El Fundo Marino, que está aberta para visitação até dia 20 de maio, em Madrid. É imperdível! E é com muita alegria, já com o estúdio fotográfico pronto para mais uma sessão de fotos, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Luana Fischer. A Luana, do SEB e do comecinho de vida, a talentosa fotógrafa, teacher, professor Luana, a mãe do Valentim, a esposa do Davi, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar.
Acompanhe a entrevista. Alô, Luana Fischer! Tudo bem com você, Luana? Tudo ótimo, Paulão, tudo excelente. Luana, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Luana, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 5 de março de 2022. Eu estou falando da cidade de Sacramento, que dizer que é uma cidade é um elogio enorme, porque é uma vila, um vilarejo, uma vilazinha de 500 habitantes, mais ou menos, que fica no norte da província de Segóvia, que está no centro-norte da Espanha, do país, Espanha. Ah, então diretamente de Sacramento, na Espanha. Mas, Luana, você vive nessa cidade? Como é que é? O que hoje você está fazendo? Porque hoje é um sabadão de 30 graus aqui em Belo Horizonte, e aí em Sacramento, como é que tá? Aqui está fazendo agora deve estar fazendo 0 grau, mas de manhã cedinho faz -3. A gente está no invernão aqui do hemisfério norte. Nós dividimos a nossa vida entre Sacramento e Madrid. Nós passamos grande parte do tempo da semana em Madrid, porque eu tenho um filhinho de 10 anos que vai na escola, ele vai lá em Madrid, mas praticamente todos os finais de semana nós passamos aqui em Sacramento, porque além da gente trabalhar no que a gente trabalha, né, fotografia no meu caso, nós fazemos vinho, eu e meu marido. A gente faz vinho e a gente tem uma pequena adega de vinho aqui em Sacramento. Uau, então vocês são produtores de vinhos? Que maravilha! Pequenos produtores de vinho, exatamente. E qual uva que é, Luana? Qual uva? A uva daqui chama-se Tempranillo, é uma uva, acho que conhecida, não sei, mas é uma uva típica aqui da Espanha, de vinho tinto, né? Então nós fazemos vinho tinto e vinho rosado, vinho rosé. A gente faz esses 2 tipos de vinho. Ai, que beleza! E qual que é o nome da vinícola, o nome do rótulo que comercializa esse vinho? Como é que funciona? Não, a gente ainda está na fase de testar, né? Então é a fase mais legal, porque a gente testa bastante vinho por aqui. E num frio assim gostoso, aí, que delícia! Ficamos testando. A gente está já há quase 5 anos fazendo vinho e vamos começar a comercializar provavelmente. Bom, a gente não tem exatamente uma data certa, mas o quanto antes a gente puder. O vinho não tem nome, a vinícola, quer dizer, vinícola, né? Sei lá, adega, enfim, esse projeto nosso chama-se González Fischer, que é o meu nome e o nome do meu marido. Então a gente, mas só assim, quer dizer, um nome formal para constituir empresa, todas essas coisas. E os vinhos, até agora que a gente fez, eles não têm nome, eles têm número, eles chamam 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A gente fez uma etiquetinha com o número, que é o número correspondente ao depósito onde ele ficou fermentando. Então, a gente tem 7 vinhos até agora desenvolvidos que, sim, ficaram bem gostosos. Que surpresa deliciosa! Eu vi que hoje eu preparei a pauta toda aqui para te perguntar sobre o seu trabalho como fotógrafo, que eu admiro demais. Mas agora saber também do trabalho com vinhos assim, nossa, que legal, Luana, que bacana. Pois é. Bom, então desejo muito sucesso a vocês, e quando eu for à Espanha, eu quero aí fazer uma visita para degustar e ajudar a fazer esse teste aí, teste cego, eu não sei, você avisa, tá? Com certeza, a gente faz, aqui eles chamam de cata, né? Cata de vinhos. E se você quiser vir em outubro, normalmente no começo de outubro a gente faz a vindima, né? Que é a colheita da... E aí é trabalho duro, Paulão. Aí tem que vir aqui para deixar o lombo lá nas plantas. Mas tá bem gostoso. É quando pisa descalço nas uvas, né? E vai ajudando a fazer uma das etapas, né? Isso é um método mais tradicional. Na realidade, a gente aqui não pisa mais uva também por uma questão de higiene, uma questão de controle, né? Isso já se faz. Na realidade, assim, as adegas que fazem isso, elas fazem para
para turista ver, assim, não é uma metodologia que já se use muito. A gente aí turista vai, tira o sapato, acha bonito e Que é o meu tal. caso, A gente faz para você se quiser, não tem problema. É uma pequenininha assim, coloca no baldezinho, É, assim, né? exatamente. A gente fez isso com meu filho, né? No ano passado, a gente faz uma para você também. Que legal, que legal. Ô, Luana, e há quantos anos você está vivendo aí na Espanha, assim? Você sempre morou em Madrid, sempre teve essa relação com a cidade de Sacramento. Como é que é essa sua experiência aí de viver na Espanha? O que você pode compartilhar um pouco com a gente? Tá, eu estou desde 2004 aqui. Quanto tempo é isso? 17 anos? 18, 2004 17, 18 anos. 18. Estamos em 22, né? Bastante. Uhum. Bastante tempo eu estou aqui. Vim para cá, na realidade eu tinha vindo um ano antes, eu vim estudar, vim fazer um master, como eles chamam aqui, é um curso de pós-graduação, numa escola de fotografia daqui, bem legal. E aí, no final do meu curso, depois de passar um ano, quase um ano e meio aqui estudando, do ano 2001 até o ano 2002, eu conheci esse senhor, hoje já somos senhores, que é o meu marido, Davi. A gente tinha se conhecido, mas eu estava com tudo programado para voltar para o Brasil. Eu tinha trabalhado antes, né, no Brasil. Eu tinha trabalhado no Notícias Populares e na Folha de São Paulo, então eu queria muito voltar a trabalhar lá. Eu tinha passado um ano e meio estudando, então queria pôr em prática, né, todas as coisas que eu tinha feito e aprendido nesse curso. Então, eu não tinha nenhuma previsão de ficar aqui. Aí eu volto para o Brasil, né, no ano de 2002, aqueles anos, passo, na realidade foi em outubro de 2002, então passo praticamente o ano de 2003 inteiro no Brasil, trabalhando, e trabalhando na Folha, até que, mas a relação com o Davi continuava, então a gente decidiu que passado um certo tempo eu viria para cá morar, né? Assim que eu pudesse, eu viria para cá morar definitivamente. Então vim para cá em 2004 e enfim, comecei a trabalhar. Não queria trabalhar em jornal já. Eu sentia que eu já tinha passado um pouco. Eu estava querendo procurar coisas mais que tivessem mais a ver com o que eu gostava de fazer, que era o retrato, né? Então, começo a trabalhar, procurar trabalho como freela mesmo, como retratista em revistas. Naquela época, as revistas ainda publicavam bastante, era uma época que tinha bastante trabalho. Eu comecei a trabalhar com várias editoras de revistas interessantes daqui. Uma delas era a revista Squire, a outra eram revistas corporativas. Também era uma época que muitas empresas tinham as suas próprias revistas, então eu fiquei bastante tempo fotografando, enfim, executivos de empresas para as revistas corporativas, e um pouco faço isso nesse comecinho, né, como freela. Na realidade, faço isso e continuo fazendo isso, né, porque eu nunca deixei de ser freela, eu continuo trabalhando para as poucas revistas que continuam com esse tipo de trabalho, né? O mercado editorial está bem colapsado, está bem em crise. Então todos os fotógrafos de revista estão meio procurando outras soluções para as próprias vidas. A minha solução está sendo o vinho, né? Que bela solução, hein? Na realidade, não, é uma solução psicológica, né? Mas de trabalho mesmo, eu estou procurando outras, né? Mas é isso. Eu quis me focar mais no retrato. Então, e num retrato mais pausado, num retrato mais pensado, né? Não um retrato fotojornalístico que você faz no meio de uma reportagem, que você faz rapidamente. Eu precisava queria desenvolver, isso tinha sido uma coisa que eu tinha estudado aqui, né? Eu queria desenvolver, por exemplo, técnicas de iluminação, de direção, de retratado, e todas essas coisas eu consegui fazer, né? No meu trabalho como freelance durante todo esse tempo, sei lá, mais ou menos do ano 2004 até eu ter o meu filho, mais ou menos, ele nasceu em 2011, então digamos que até o 2014 ainda funcionava. Bom,
eu não sei te dizer exatamente até quando, porque eu continuo, né, desenvolvendo esse tipo de trabalho. É verdade que ele foi diminuindo, não por mim, mas por causa da demanda do próprio mercado, né? Ô, Luana, eu queria entender como é que nasceu a sua paixão pela fotografia, assim. Tem alguém que te influenciou na sua casa, seus pais, enfim. Como é que o que você pode dizer, assim, que te despertou a seguir a carreira como fotógrafa, né, com passagens por publicações aqui no Brasil, e aí você contou um pouco dos trabalhos aí na Espanha. Não, meu pai ele sempre tirou foto, ele sempre teve câmera de foto, ele tinha uma câmera de Super 8, ele fazia filmes de Super 8 da gente pequenininho e tal, mas realmente o meu pai nunca foi uma referência nisso, para mim, porque, né, foi referência em muitas outras coisas, evidentemente, mas na fotografia, não. Eu sempre fui muito ligada no visual, em geral, assim, eu sempre, desde muito pequena, na escola que a gente compartilhou de pequeno, eu desenhava muito, e a gente, né, você deve lembrar também, a gente tinha umas aulas de artes muito bacanas, então a gente pintava, desenhava, isso sempre teve muito presente na minha vida, né? Mas aí eu realmente fui me ligar na fotografia quando, eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu fui para os Estados Unidos estudar inglês, e eu fui num programa onde tinham várias pessoas, vários brasileiros e brasileiras, mas eu fiquei muito amiga de duas meninas brasileiras, a Ana e a Camila. A Ana é a Ana Romonai, ela é fotógrafa, ela mora nos Estados Unidos hoje, e a Camila é a Camila Miranda, que também é fotógrafa, trabalha com vídeo. A Camila mora no Brasil. E as duas eram fotógrafas já há muitos anos. Eu não lembro a idade que a gente tinha, mas a gente era assim, final da adolescência, antes de ter 20 anos. Então a gente passa um mês nos Estados Unidos, eu passo um mês com essas duas figuras que levavam a câmera, principalmente a Camila naquela época, levava a câmera para onde quer que ela fosse, ela ia com a câmera dela, e eu fiquei apaixonada pela personalidade delas, pelo jeito delas serem, e pelo fato delas levarem a câmera para todos os lados, né? Eu também tinha uma câmera, mas era uma câmera que não tinha nada a ver com a delas, mas aí eu resolvo entrar nessa onda, né, de fotografar. Então, foi a partir quando eu volto dessa viagem que eu comecei a estudar fotografia. Isso foi muito antes de começar a faculdade, e na faculdade eu fiz jornalismo na PUC. Eu tive um professor de fotojornalismo, na realidade ele não era o professor de fotojornalismo, a professora, ela vai ter que me perdoar se ela escutar isso, porque eu não vou lembrar o nome dela, mas ele era o Marcão, ele era o assistente dela, ele era a pessoa que estava ali no laboratório de fotografia PB, que não sei nem se existe ainda na PUC, mas... e o Marcão foi um baita mestre, foi um cara que, nossa senhora, além de ser uma pessoa fantástica, como é que é o nome dele? Marco Aurélio Olímpio, ele se chama. E ele é um fotógrafo incrível, sabia tudo de laboratório, PB, e, nossa, ele pegava na nossa mão, assim, de uma maneira, quando ele via que uma pessoa... Eu acho que a Maíra Soares, que você entrevistou, também conhece ele bastante bem, e deve ter tido a mesma experiência com ele na PUC, porque ele era um cara extremamente inspirador, extremamente inspirador. Naquela época ele fotografava comunidades negras no Brasil, então ele era um enorme contador de histórias, e com ele realmente, por mais que a gente tivesse aula de fotojornalismo, né, só você estar sentado com ele tomando café e vendo as fotos dele, você já entendia, né, toda essa questão de como construir uma narrativa, como contar uma história através de imagens. Até eu imagino que no caso dele devia ser até uma coisa intuitiva, entendeu? E que ele passava também para a gente com o maior prazer, né? Foi uma escola, realmente, passar esse tempo com o Marcão. Eu acho que o curso de fotojornalismo, se não me engano, era só no segundo ano da faculdade, mas eu continuei indo no laboratório, até acho que nem podia, mas o Marcão deixava eu ir lá revelar e ampliar minhas fotos e conversar com ele. Então o Marcão foi um cara que realmente foi muito, muito importante assim, nessa minha formação. E aí, a partir de então eu comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar de assistente de fotógrafa para alguns fotógrafos,
e rapidamente eu entrei no jornalismo, porque era realmente o que eu queria fazer, né? Eu queria poder fotografar, contar histórias de verdade, poder publicá-las também. Era minha maior vontade, né? Quando eu era estudante. Porque você se formou como jornalista, mas trabalhou nos veículos como fotógrafa, né? Como é que foi essa decisão de, por exemplo, entrar nas redações como fotógrafa, com a sua formação também como jornalista? Então, eu comecei a trabalhar, o primeiro trabalho no jornalismo foi na Folha da Tarde, extinta Folha da Tarde, né, no grupo Folha da Manhã. Eu entrei como jornalista. Sim, talvez meu primeiro ano nessa empresa, eu entrei escrevendo, porque eu não tinha terminado ainda a faculdade. Aí uma amiga minha, Bia Reis, que é jornalista até hoje, dizer jornalista até hoje é engraçado, né? Porque a gente tem vários amigos que eram jornalistas e já não são. Mas, enfim, o que fazer, né? Mas Bia Reis me indica para trabalhar no caderno de turismo da Folha da Tarde. Então, era um caderno que precisava de um perfil. É verdade que eu não viajava nada. Nossa, turismo, que lindo, vou viajar para caramba. Eu viajava nada. Eu ficava na redação, lendo release, escrevendo, adaptando release e foto mandada pelas agências de turismo naquela época. Se eu estou te falando do ano 97, uma coisa assim. Sim, 97 ou 98, 97, acho que foi isso. Eu não lembro muito bem das datas, mas deve ter sido mais ou menos isso. Eu não tinha terminado a faculdade ainda, a faculdade eu terminei em 99, então eu estava assim, meio de, né, que isso não existia no jornalismo, de, como chama? Quando a gente está estudando e trabalha, esqueci essa palavra. Estagiário. Estagiário, Se a gente nunca, não era exatamente o perfil, meu perfil não era de estagiária, porque eu realmente escrevia, publicava e assinava e tal, mas era praticamente isso, né? Era um caderno bem secundário e tal. Daí, desse caderno, eu passo, quando finalmente eu consigo que me contratem na Folha da Tarde, eu vou trabalhar no caderno Show, chamava-se, era um caderno de entretenimento, caderno de cultura, mas que realmente falava de televisão, show de pagodeiro, essas coisas. E aí era super legal. E aí, não, era super legal, era muito divertido. A gente tinha uma equipe todas nós éramos jornalistas, era um monte de menina, e todas super jovens, enfim, a gente trabalhava horas, muitas horas, mas a gente se divertia a beça. E a questão é que é aí que eu começo a fotografar. Eu já fotografava, né? Eu já queria, eu entrei no jornal com esse afã, né? Eu falava, não, eu sou fotógrafa, mas eu não tinha muita opção, quer dizer, eu entrei como jornalista, escrevendo, mas aí quando eu via, assim, na mínima oportunidade que eu tinha, eu levava minha câmera todos os dias, com a minha mochilona, com o meu flash, com os meus rolos de filme, com tudo, e aí a mínima oportunidade que eu tinha de sair para fotografar, eu fazia o texto e a foto. E aí essa questão híbrida, né, do jornalista que faz as duas coisas, naquela época ela não era bem vista. Eu nem sei se ela ainda... Hoje em dia é mais, né, hoje em dia que todo mundo fotografa também, né, além de escrever, porque todo mundo tem um telefone celular que faz fotos, então, enfim, tem toda aquela história, né. Mas, Luana, não é todo mundo que fotografa bem, né? E nem que escreve bem também, né? Então, assim, exatamente. Desenvolver competências exige técnica, né? Estudo, preparação, né? Que eu sei que você era o que eu dizia. tem, né? Quando as pessoas, porque as pessoas não tinham papas na língua, não, ainda mais via uma menina jovem que ia para a pauta com a câmera e ao mesmo tempo com o bloquinho, ninguém tinha papa na língua, falava assim, o que você está fazendo aqui? Me chamavam de abelha. Você lembra daquele, tinha uma história era um programa na televisão que tinha foram os primeiros repórteres abelha, que se chamavam abelha, você lembra disso? Sim, da TV Gazeta, eu acho, né? Não era TV Gazeta não sei. Eu sei. Que eles iam com a câmera e iam entrevistar, né? Era essa história. Eles eram câmaras e entrevistavam. Então, abelha.
Na realidade, eu dava risada, porque eu não achava aquilo, que não me ofendia com aquilo, né? Mas as pessoas queriam ser ofensivas mesmo, porque elas se sentiam sendo invadidas nesse território, ou você é uma coisa, ou você é outra, né? Nossa, perfeito, E, perfeito. bom, enfim, eu não ligava muito, não ligava até certo ponto, né? Mas, enfim, tentei me desenvolver nesse lado, mas é um lado muito difícil. Realmente, você fazer as duas coisas, se você está fazendo uma história mais complexa, né? É muito Uhum. complicado. Então, eu labutei mesmo, busquei uma maneira de entrar no departamento de fotografia. Primeiro, tentei fazer foto na própria Folha da Tarde, que deixou de existir, a redação virou o Jornal Agora, que também foi extinto, né, no ano passado. Uhum. Falecidos, Folha da Tarde, Jornal Agora. É, agora São Paulo, né, ele chamava. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar no Notícias Populares. Eu tinha grandes amigos de notícias no NP e me chamaram porque vagava lá, tinha uma vaga aberta, e eu fui lá trabalhar com o Fernando Costa Neto e a equipe dele, e na realidade era uma vaga de substituição de uma grande amiga minha que chama-se Carla Romero. Ela tinha ido para os Estados Unidos para estudar, e quando ela voltou, eu parei, né, a vaga voltaria, quando ela voltasse, a vaga voltaria para ela. Então, era uma vaga temporária de 1 ano. E, bicho, foi talvez o ano mais maluco da minha vida, Nossa. por várias razões, né, porque as pautas eram maluquíssimas, uma equipe muito unida, muito, muito bacana, muito criativa, principalmente, né? Porque você fazer um jornal, a gente estava era o ano 99, então a gente estava praticamente entrando no ano 2000, mas ainda com pautas extremamente sanguinolentas, né? Sanguinolentas também porque a própria cidade tinha esse tipo de notícia, né? Uhum. Tinha e tem, Uhum. infelizmente, né? E sim, e de repente a gente fazia de tudo, né? A gente fazia desde a madruga, que era uma coisa que até tinha um certo glamour, né? Na fotografia, todos nós, por mais duro que pudesse parecer, todos nós sentíamos vontade de fazer a madruga, que era fazer a cobertura de foto da meia-noite às 6, que era justamente quando aconteciam, quando a gente ia fazer local de homicídio, quando a gente ia fazer, enfim, delegacias, aquela coisa toda, né? A gente acaba conhecendo a periferia de São Paulo e a delegacia de São Paulo de uma maneira muito, parece quase a casa da gente, né? E hospitais, aquela coisa toda, duríssimo, horrível. Hoje em dia eu olho para trás, eu tenho inclusive ainda um portfólio daquela época, e a minha mãe fala que porque eu não devo ficar olhando aquilo mais, né? Porque são fotos muito duras, né? É o retrato da violência urbana de São Paulo nos anos 90, que não foi bolinho, não. Nossa. E aí no Notícias Populares você ficou esse ano lá e foi para a Folha de São Paulo. Como é que foi É, essa... Você já estava ali, quer dizer, dentro de uma grande redação, né? Já conhecendo um monte de gente, aquele vai e vem de gente que sai, muda de veículo e tudo. E também, né, aquele ano 2000 também foi um ano de muitas mudanças também, porque teve aquele boom da internet, né? Com várias agências de internet, portais e tudo tinha o nascendo. bug do milênio. Você lembra do bug do milênio? E, opa, lembro! Porque também foi essa época que eu saí da faculdade também, né? Uhum. Exatamente foi nesse momento e um pouco do que você relatou aí dessa questão ou você escreve ou você fotografa, eu também ouvi bastante, viu? Eu ouvi bastante. Era assim, era duro por um lado, porque eu até me sentia de alguma forma, eu tinha uma certa culpa, porque eu dizia, poxa, será que esse pessoal tem, né? Quando você é jovem, você está saindo da faculdade, cheio de energia e vontade de trabalhar, e sente que você é capaz de fazer aquilo, Ah, você fala, por que não, né? Por que não?
mas o próprio, sei lá, sistema, né, não estava preparado para esse tipo de profissional. Hoje em dia é muito mais comum, inclusive se exige quase do profissional que seja capaz de fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Mas naquela época tinha um corporativismo muito grande, quem é jornalista, jornalista, quem escreve, escreve, quem fotografa, fotografa. E principalmente eu sentia não sei, esses olhares assim meio desviados, né, dos outros fotógrafos, que se sentiam bastante ameaçados, né, bastante ameaçados por uma pessoa que poderia ser capaz de escrever. Era uma geração de fotógrafos que não tinha tido, uma geração de fotógrafos, eu me refiro aos fotógrafos bem mais velhos que a gente, né, que não tinha tido uma formação universitária, enfim, e que até se compreende um pouco esse sentimento, né, que eles pudessem ter naquela época. Ô, Luana, eu queria saber o seguinte, você há 15 anos, há mais de 15 anos, é professora de fotografia, me corrige se eu estiver errado, na St. Louis University, Campus Madrid. Me conta Isso. Como é que é o seu trabalho como professora de fotografia, como é que é o seu dia a dia na universidade, e o que você pode falar sobre o curso, se alguém que estiver ouvindo tiver interesse de fazer o curso, eu, por exemplo, se um dia falar, eu vou passar uma temporada na Espanha, minha filha já, enfim, quando ela já estiver mais velha, tudo, eu vou passar uma temporada na Espanha. É possível um brasileiro passar uma temporada aí para fazer um curso? Me conta dessa sua vivência como teacher, professora, como hablas em espanhol? Professora, tá certo? Professora, mas nesse caso é professor, porque eu dou aulas em inglês. Wow, great. Oh. É uma universidade americana, né? St. Louis University do Missouri, né? Eu já fui lá em St. Louis, já fui na cidade lá de St. Louis, lá, já subi naquele arco lá, sabe? No arco, o arco famoso. Sim. Eu não, olha só, eu estou há 15 anos trabalhando na Universidade de St. Louis e nunca fui a St. Louis. You should go, it's a beautiful city to visit. Eu vou, eu tenho que ir, inclusive, porque eu tenho vários colegas, né, vários companheiros de trabalho que estão lá, enfim, que eu preciso ver. Mas, enfim, o trabalho na St. Louis, ele aconteceu na minha vida de uma maneira super casual. Um dia chegou um e-mail, todo escrito em inglês, de um senhor que se chamava Paul Vita, que é o Dean, né, o diretor da St. Louis, em Madrid. E Paul Vita, esse cara, estava me perguntando se eu podia dar aulas, porque eles estavam procurando professor de fotografia, se eu podia dar aula lá, assim, desse jeito, né? Olha. Ele deve ter me contactado pela internet, essa maravilhosa ferramenta para os freelas. Isso. E aí ele me achou, e aí eu contei a minha vida para ele no e-mail. Eu falei, tá tudo em inglês, né, aquela coisa. Então aí o cara me ligou e desde então eu tô trabalhando lá. Eu dou aula todas as terças e quintas de manhã, e é um curso de fotojornalismo, é um curso... Na verdade, o curso começou sendo fotografia simplesmente, né? Mas por questões burocráticas lá da universidade, o título do curso, o nome do curso teve que mudar para fotojornalismo, e eu achei fantástico, porque daí eu botava muito mais do meu conhecimento, da minha experiência no próprio curso, porque antes se tratava só de manejo, trabalhar com a câmera, né, aprender os ajustes da câmera, etc., e aí eu colocava aspectos artísticos e tal, da fotografia, obviamente, mas agora do que eu falo realmente é de fotojornalismo e do trabalho de fotojornalistas. Se dá para brasileiro ou para quem quiser se matricular nesse curso, eu não sei te dizer, porque você teria que estar matriculado na universidade. É um curso universitário, é uma das matérias, sim, dos cursos undergraduate da St. Louis. Então, eu acho que você teria que, enfim, entrar na universidade para isso e se matricular, enfim, pagando a matrícula e pagando, eu imagino que você deveria ter que se matricular em várias matérias além da minha, né? Eu não sei exatamente como é que funciona isso, mas é como entrar numa universidade americana normalmente mesmo.
É isso. E curioso que uma universidade americana tem um campus em Madrid. É comum aí na Sim. Espanha terem... tem outras universidades americanas que também estão presentes aí na Espanha? Sim, tão grandes como a St. Louis, não, mas tem Stanford University, eles têm um programa, eles chamam programas. Então, é como se fosse um programa de intercâmbio, uma coisa assim, no qual os próprios alunos da universidade americana lá, Stanford, New York University também não chegam a ter campus aqui, mas eles têm programas aqui. Aí a St. Louis University tem mais de 25 anos em Madrid, e então eles cresceram como uma universidade, fisicamente como uma universidade também espanhola. Eles são uma empresa espanhola, por isso eu tenho vários alunos espanhóis e vários alunos europeus, e cheguei a ter, é fantástico, porque estar tanto tempo num lugar como esse faz você ter experiências incríveis. Eu tive aluno da Síria, eu tive aluno chinês, um montão, alunos árabes, um montão, e tive aluno libanês, sabe, esses lugares que hoje em dia você não consegue pensar que poderiam enviar um aluno, porque estão em guerra, porque são países que estão destruídos, como a própria Síria, que eu acabei de te falar. Ucranianos eu tive vários alunos, Imagino. vários, e russos também. Uhum. Então, é um programa, né, educacional, no qual as pessoas podem passar de 6 meses a 1 ano. Os próprios alunos da St. Louis University do Missouri podem passar, normalmente passam 6 meses, e os que se matriculam em Madrid têm que obrigatoriamente passar 1 ano lá. Então, eles podem fazer todo o curso deles lá em Madrid, e digamos, se é um curso de 5 anos, um desses 5 anos tem que ser passado no Missouri. Perfeito, perfeito. Então, eu vou deixar na descrição desse episódio tanto o link do seu site, como também da St. Louis University, né? Para quem tiver interessado, se quiser se matricular e tudo, né? Eu queria saber se tem, assim, por exemplo, um summer camp, alguma coisa assim da sua disciplina, assim, que de repente poderia ficar mais acessível, assim. Eu dou justamente o Summer Course, não é Summer Camp, porque Summer Camp é para criança. Meus alunos são adultos. Exatamente. Mas tem os cursos de verão, que são justamente no verão daqui, né? Mas é em junho, no final. Normalmente começa, depende da época depende do ano, mas normalmente começa no final de maio e vai até meados de junho. Mas o que eu posso oferecer, vou estar oferecendo. Isso. Eu dou aula numa escola de artes visuais em Madrid, uma escola aberta, que não é uma universidade, é uma escola de artes, que chama-se Lens, também tem um nome em inglês, mas essa é espanhola, e essas aulas eu dou em espanhol, e aí eu sou professora, não sou teacher, nem professor. E lá eu dou várias aulas bem bacanas, é um ambiente, e justamente nesse lugar onde eu estou expondo o meu trabalho agora, que eu estou expondo esse mês, eu dou um curso de retrato, quatrimestral, que eles chamam aqui, né, de 4 meses, dou o curso profissional, que é um curso anual, e dou cursos de iluminação em estúdio, de flash, de estúdio, essas coisas. Uau. Então, isso, se algum brasileiro topar vir até aqui e quiser ter essas aulas, também a gente também dá aula online, tem vários cursos que são online, inclusive esse ano foi muito interessante porque eu dei um curso, o online é uma coisa fantástica, né, porque te abre umas possibilidades que a gente não poderia nem imaginar, né, que pudessem existir. Eu dei um curso, eu tinha uma aluna uruguaia que estava em São Paulo, morando em São Paulo. A outra, no mesmo curso, uma mexicana que morava na Alemanha. E a outra era, eu não lembro, peruana, acho que ela era peruana, que morava em Miami. Enfim, uma bagunça. Foi um curso anual que eu dei online, e de repente esse curso chegou em todos os pontos do planeta. Que bacana. Então, nessa academia, né, nesse academia de arte,
a gente consegue, enfim, se inscrever, participar de um curso de uma Sim, forma que não precisa entrar numa universidade, tudo. exato. Eu também vou deixar o link, então, desse curso, vou olhar depois com calma também, que é muito bacana. E esse local, ele fica em Madrid também, Sim. no centro de Madrid, assim, para as pessoas, que eu ainda não conheço Madrid, mas, enfim, dá uma... coloca a gente, assim, no mapa, assim, Madrid é uma região fácil acesso, tem que fazer a propaganda, né? Não, bom, a propaganda, acho que meu chefe vai ficar contente com essa propaganda, mas vamos lá, tudo bem. A escola chama-se LENS, Escola de Artes Visuales, e fica bem pertinho, fica bem no centro de Madrid, fica bem pertinho da estação de Atocha, que é a estação central de trens. Também fica muito perto de uma região de Embarradores, que é, pois enfim, e Lavapiés, que é uma região assim muito, muito central, onde tem restaurantes, bares, bem conhecida. Fica do lado do Museu Reina Sofia. E que mais que tem lá perto? E tem outros museus menos conhecidos, um que chama-se Tabacaleira e outro que chama La Casa Encendida, que estão bem pertinho ali do lugar. Então é um lugar bem artístico, né? Tá bem no movimento artístico e bem muito fácil acesso. Ah, que legal. Luana, você comentou que está com uma exposição sua, que foi agora nesse mês de fevereiro que você lançou a exposição, que como você me adiantou antes do início da entrevista, esse mês de fevereiro foi super agitado, que você lançou uma exposição, entregou uma tese de mestrado, mas antes de você contar tudo, me conta sobre a exposição, depois eu quero saber sobre a sua tese de mestrado. Tá. A exposição eu inaugurei no dia 25, e é um trabalho, chama-se El Fondo Marino, e foi um trabalho que eu fiz ao longo de 2 anos. Eu comecei a fazer esse trabalho estando confinada aqui durante a pandemia, nessa casa onde eu estou agora falando com você, em Sacramento. E essa região onde eu estou é uma região conhecida como a região dos páramos. Um páramo é uma espécie de planalto, é uma região geográfica que, para a gente ter uma ideia, é como se fosse uma montanha cortada no meio, uma região muito plana, que você vê um horizonte absolutamente plano, só que alto, né? Justamente, é o que é mesmo, é um planalto. Só que aqui se chama páramo. E esse páramo geologicamente, ele foi formado porque ele foi um fundo do mar. Ele foi um lago salgado, pré-histórico, né, há milhões e milhões de anos atrás. E esse lago salgado, esse mar, ele secou e ficou essa superfície plana, né? E hoje em dia é um lugar extremamente seco. É uma paisagem muito árida, e além do mais, é um lugar da onde as pessoas, eu comentei que aqui essa cidade onde eu estou tem 500 habitantes, as cidades aqui são muito pequenas, né? São pequenas vilas, porque elas foram despovoadas. Tá rolando aqui um despovoamento, né? Muito grande, principalmente das áreas rurais da Espanha, em direção às cidades grandes, né? Porque as pessoas não encontram perspectiva, não encontram trabalho, né? O trabalho rural é um trabalho muito duro, então as pessoas jovens não querem ficar nessas regiões. Então, essa região onde eu estou é uma região que foi justamente a região que eu fotografei para esse trabalho, né? É uma região que está sendo, ela é reconhecida como a Espanha vazia. Então, aí o que eu faço? Quando eu começo a caminhar por esse páramo, por essa paisagem, eu começo a fazer uma associação metafórica entre essa água marinha que se esvaziou, que se escorreu, e esse despovoamento, né? Esse esvaziamento de gente, né? Essas pessoas que foram e estão sendo obrigadas a ir embora desse lugar. E aí eu começo a caminhar, né? O caminhar é uma prática muito comum na minha prática artística, né? Eu caminho muito fazendo fotos. Eu gosto de me movimentar quando eu estou fotografando. Então eu me embrenho nessa paisagem, primeiro procurando resquícios desse mar,
E os resquícios, eles são resquícios bem metafóricos, né? Eles são resquícios que eu encontro visualmente, né? Não é que realmente existem fósseis marinhos aqui nessa região, mas eles estão, enfim, é muito complicado, eles são fósseis arqueológicos, né? Não é que eu encontro com esse tipo de elemento, mas eu encontro com associações visuais que me remetem a essa água escorrendo, a esse esvaziamento, né? Que, além do mais, ao estar trabalhando numa época tão difícil, eu acho que para todos os artistas, mas não só para os artistas, para todo mundo, como foi a pandemia, né? Uma época de transformações e tal, eu sentia que eu estava me esvaziando junto com esse mar, né? Só que daí chega um outro momento do desenvolvimento desse projeto, que é quando eu começo a encontrar coisas que estão fazendo o caminho cíclico contrário desse esvaziamento, um caminho de encher, né, de enchimento. Quando eu começo a encontrar, justamente passeando por esse páramo, eu começo a encontrar pessoas. Quer dizer, no lugar mais vazio do mundo, você começa a encontrar gente que, como eu, insistem em permanecer nesse lugar e se enraizar nesse lugar, né? Então, daí, o Fondo Marino, ele fala justamente, quer dizer, ele está falando de uma paisagem, de um lugar, de uma época, mas também está falando sobre mim mesma e sobre todas enfim, todas essas questões cíclicas, né, do pensamento humano e da vida humana, que é isso, né? Tudo que se esvai e enfim, escorre para fora, depois tem que voltar a se encher, né? De alguma maneira. E aí eu me senti preenchida por esses encontros com essas pessoas. Eu que sou retratista, realmente, e sou, enfim, trabalho de uma maneira muito humanista, tento ser, né, o mais humanista possível, encontrar com pessoas no meio dessa imensidão vazia, para mim me fazia voltar a me sentir esperançosa, né? Esperançosa pela própria humanidade, né? Nessa época que a gente estava pensando que nós estamos, né? Em altíssimo risco, né? Enfim, e o trabalho, ele tem a própria exposição, ela foi comissariada pela Maíra Vilela, que é outra brasileira que mora aqui em Madrid e que é uma gênia fantástica. Uma coisa maravilhosa é poder trabalhar com uma pessoa com uma sensibilidade como a dela. Ela desenvolveu a exposição justamente para que o visitante tenha essa experiência cíclica, né? De primeiro passear pelo esvaziamento e depois andar pelo preenchimento e poder, de alguma forma, voltar a esvaziar outra vez, porque disso se trata, na realidade, a nossa própria vida, né? Ah, que maravilha! E Luana, enquanto você estava falando, eu estava visitando o seu site e olhando as fotos e compreendendo, enxergando, né, toda a sua explicação nas suas imagens. Algumas das imagens que estão na exposição também estão lá no seu site, é isso? Sim, sim. O site inclusive tem algumas imagens que não estão na exposição, porque eu já te disse, a curadora, o trabalho de curadoria é justamente esse, né? Ela pegou, foi uma coisa fantástica, ela pegou absolutamente todas as fotos que eu tinha feito ao longo desse tempo, eu sei lá quantas eram, não sei quantas são muitas, e ela justamente se mergulhou nesse trabalho, né? E escolheu para a exposição algumas fotos que eu já tinha escolhido, que estão no site, e outras que inclusive eram descartes, eram fotos que eu nem queria mais ver. Ela fala, não, isso tem que entrar assim e tal. E isso é fantástico também, você trabalhar com o outro, né, com o olhar do outro, no caso da Maíra, é um olhar tão refinado e tão sensível quanto o dela, porque ela fez uma leitura do meu trabalho e criou uma narrativa com essa leitura que eu acho que eu sozinha não teria sido capaz de fazer. É a outra visão da Maíra Vilela, né? A outra visão. Nas fotos da Luana Fischer. Luana, eu queria também que você contasse os serviços, né, da sua exposição. Nós temos ouvintes em vários países, então, quem sabe tem algum que está aí pertinho aí, fala até quando a exposição vai ficar aberta ao público, em que local, o que você pode informar para a gente?
Então, a exposição está no showroom, que é um espaço expositivo que fica na Escola de Artes Visuais onde eu dou aula. Então, chama-se LENS, Escola de Artes Visuales. Aham. Fica no Passeio de la Esperanza, número 5. Ah. E isso fica na frente do Metro Agácias, Então, em Madrid. como um bom jornalista e uma boa jornalista, serviços completos, né, com todas as Exatamente. informações. Luana, agora eu quero saber o seguinte: exposição, você está com um trabalho também na vinícola, trabalho como professora, como teacher, professor, e o mestrado, como assim? Você se envolve em tantas coisas, e aí, como é que é esse mestrado? O mestrado tem alguma relação com a fotografia, com o Sim. jornalismo? Me explica um pouco sobre esse mestrado que acabou de sair do forno, né? Está prontinho, você apresentou recentemente, não foi a tese? Exatamente, eu apresentei no dia 2 de fevereiro e defendi a tese no dia 2 de fevereiro. Foi maluco, às vezes, ai, Paulão, às vezes eu me arrependo de, de fazer tanta coisa, mas é que se eu não faço, eu também me arrependo, então eu Exato. não sei o que te Então, dizer. keep going, continue É fazendo, isso, continue, é isso. exatamente. Não, esse mestrado que eu fiz foi um mestrado longo, eu poderia ter feito ele em menos tempo, evidentemente, foi um mestrado de 3 anos, online, numa universidade catalã, que chama-se UOC, Universidade Oberta de Catalunha. E é um mestrado de Humanidades e Arte Contemporânea. Então, na realidade, é um mestrado com várias coisas, com filosofia, literatura, ciências sociais, uma parte grande sobre arte contemporânea, uma parte grande sobre cinema, artes visuais. Tive professores fantásticos nessa área do cinema e das artes visuais, que foram realmente quem me inspiraram a fazer a minha tese. Mas junto com esse... Quando eu estava fazendo esse mestrado, eu não tinha em mente sobre o que eu queria escrever, ou sobre o que eu queria desenvolver, né? Eu simplesmente queria estudar, eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de antropologia, minha mãe é cientista social, e eu vivi muito com essas questões, né, da sociologia e da antropologia muito próximas, né, da minha vida. Então eu sempre tive, né, essas inquietações com relação ao ser humano, à sociedade. E aí eu começo a estudar, sem ter muito claro o que eu ia fazer com aquilo, e ao mesmo tempo eu começo a trabalhar primeiro como voluntária e, bom, enfim, eu estabeleço uma relação com um grupo de mulheres com deficiência mental. Inclusive, Paulão, eu não sei se eu uso o termo, porque esse termo deficiência mental, ele foi mudando durante muito tempo, né? Aqui, por exemplo, eles usam o termo discapacidade intelectual. Então, eu peço desculpas se eu não estou usando o termo certo no português, eu imagino que sim, né? Mas são mulheres Uhum. com essa discapacidade intelectual, com a deficiência mental, né? Deficiência mentais de todos os níveis e tipos, que trabalham, que são ativistas pelos direitos das pessoas com deficiência mental, que são realmente, um coletivo social muito interessante, porque é um coletivo que passa a vida inteira, principalmente o das mulheres, passa a vida inteira sendo discriminada, sendo rechaçada pela própria família, muitas vezes, pela própria sociedade, invisibilizada pela sociedade, né? Assim, as duas razões mais básicas das vidas delas, que são ser mulher e ter uma deficiência mental, já fazem com que elas sejam consideradas absolutamente invisíveis, não importantes para a sociedade, né? E que tenham os direitos individuais de cidadãs muitas vezes negados, né? Aqui na Espanha, para você ter uma ideia, Paulão, essas mulheres, elas sofriam, como se diz isso? Elas tinham as trompas de falópio ligadas obrigatoriamente, sem que elas, não obrigatoriamente, não é exatamente isso, as famílias delas, sem pedir permissão para elas, levavam elas Compulsoriamente, para os né? hospitais, compulsoriamente, elas eram operadas para ser esterilizadas, Nossa. e isso até o ano de 2019, ou seja, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, isso foi
considerado crime. Mas até 3 anos atrás, isso era uma prática absolutamente comum nesse país. Né? Num país que eu estou falando que está na Comunidade Europeia, no século XXI, e que trata essas mulheres como pessoas que não podem ter uma capacidade de decisão, e além do mais, né, que não podem decidir se querem ou não ter filhos, mas que sofrem essa aberração, né, essa violência contra os seus próprios corpos, porque elas são mulheres, porque aos homens isso não se faz. Ninguém esteriliza um homem, ninguém faz uma vasectomia no menino que tem deficiência mental, mas a mulher sim. Então, são todas essas discussões que eu começo a aprender, né, nesse entorno, né, nesse contexto, que me deixam absolutamente estupefacta. Eu não conhecia, né, esse contexto, eu não conhecia todas as questões dos direitos individuais dessas pessoas, de como eles são, enfim, como essas pessoas realmente têm esses direitos negados, né, direitos humanos mesmo negados, e começo a trabalhar com elas, primeiro fotografando eventos, fotografando coisas que elas organizam, e depois eu resolvo fazer, porque tem um termo que sempre me interessou, e que eu comecei a ler e estudar, que é a resiliência, né? E a resiliência é uma palavra que hoje em dia, durante a pandemia, ela ficou muito na moda, né? Mas eu comecei a estudar resiliência já há muitos anos, antes mesmo de entrar em contato com essas mulheres. E quando eu entro em contato com essas mulheres, eu percebo que esse coletivo das mulheres com deficiência mental é um coletivo de pessoas absolutamente resilientes. Quer dizer, você nasce numa família que provavelmente não te quer, numa sociedade que vai te negar os seus direitos desde do momento que você, enfim, que você aparece na sociedade, que se você quer ser mãe ou se você quer cuidar do seu próprio corpo, você nunca vai ter esse seu direito permitido, porque sempre vai ter alguém que vai enfim, vai cuidar disso para você. Você é infantilizada a vida inteira. Bom, enfim, eu poderia enumerar várias questões de violações de direitos humanos nesse coletivo, mas que eu começo a perceber que são pessoas que, apesar de todas essas violações, sobrevivem. Tem uma questão muito polêmica, porque tem grande parte delas que são mães, que têm uma família, que é uma coisa incrível você perceber que uma pessoa ela pode ser capaz de ter uma família, de criar e de ter uma certa independência, né? E uma certa autonomia, tendo uma deficiência mental. Pô, eu acho que uma sociedade ela é muito mais integradora, muito mais humana, quando todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, tendo deficiência ou não tendo deficiência, podem ter acesso aos mesmos direitos, né? Isso não acontece na Espanha. Então, eu acho que na Espanha, e não acontece em grande parte do mundo, né? Infelizmente. Então, eu entrei nesse contexto e hoje faço parte dessa luta também. Então, comecei a fotografar essas mulheres, primeiro fazendo retratos dela, de uma maneira muito observadora, muito distante, porque eu queria, de alguma forma, entender essa resiliência delas, né? Poxa, a sociedade tá me achatando, né? O tempo inteiro, tá me violentando o tempo inteiro, mas eu continuo, eu vou buscar um trabalho, eu vou constituir uma família, eu vou me casar, eu vou pegar ônibus, trem e avião sozinha, eu vou no ginecologista sozinha, eu compro a minha própria roupa, entendeu? Eu tenho trabalho, todas essas coisas que para a gente, né, que, enfim, na sociedade normativa, chamada sociedade normativa, são coisas que a gente acha corriqueiras, para elas são grandes batalhas, né, são grandes batalhas vencidas, que elas têm que vencer. Então, fotografei, fiz, no ano de 2018, eu comecei a fazer uma série de retratos a um grupo, e aí, a partir dessa série de retratos, eu comecei a observá-las, e comecei a ter encontros enfim, durante a pandemia menos, mas a gente tinha vários encontros, e eu conversava com elas e voltava a fotografar. E esses encontros, essas entrevistas, e todos os meus estudos sobre a resiliência humana, eles viraram essa tese de mestrado. Então, a tese de mestrado é sobre justamente isso, o retrato. O título da tese é um título meio comprido, mas normalmente as teses têm título comprido, né? Mas é assim, né? O retrato como ferramenta, eu estou traduzindo diretamente do espanhol,
o retrato como ferramenta para o reconhecimento da resiliência entre mulheres com deficiência mental. Então, eu escolhi 6 mulheres desse grupo com quem eu trabalho, peguei os retratos que eu tinha feito delas desde o ano de 2018 e todos os retratos feitos nesse processo. 2 delas foram mães ao longo desse processo, e conta um pouco a história, né? Conta um pouco também o desenvolvimento do próprio reconhecimento dessa resiliência, né? Porque muitas delas, apesar de serem umas grandes, imensas lutadoras, elas nunca se viram com essa fortaleza, né? Porque uma coisa é você ser forte, outra coisa é você se saber forte. E de repente eu percebi que os meus retratos ligavam um botãozinho ali nelas, né? E elas falavam, bicho, tem uma delas, a Arantxa, que é uma das que tiveram um bebê, né, nesse processo, tem um bebê agora, vai fazer 1 aninho já o bebê dela. A primeira foto que eu faço dela em 2018 é uma foto na qual ela se vê. Um dos grandes problemas, né, dessas mulheres é que elas são continuamente infantilizadas pelas famílias e pela sociedade. Então, ela olha para essa própria foto dela e diz, nossa, eu vejo uma menina pequena aí. E ela tinha quase 30 anos nessa foto, né? Eu estou vendo uma menina pequena aí. E aí ela vai vendo as outras fotos ao longo desse processo e vai se entendendo como mulher e como uma mulher autônoma, independente, que vai ser capaz, inclusive, de levar adiante uma gravidez na qual o pai desaparece. Isso também é uma questão muito comum entre essas mulheres, né? Esse pai não quer assumir o filho e ela decide assumir o filho sozinha, com o apoio da família, evidentemente, e ainda bem, né? Eu fico muito feliz por ela, porque ela foi capaz de ter a coragem e a resiliência, né? E aí está o tema da minha tese, de olhar essa gravidez e se preparar para esse bebê, para ter um bebê na vida dela, de uma maneira muito, muito resiliente e forte, né? Ao invés de se sentir abandonada e vítima, uma vítima a mais, né, de todo esse processo. Não, ela fala, cara, eu vou ser mãe, agora eu não posso pensar que eu sou a vítima, porque eu tenho que cuidar de um bebê que só tem a mim e não tem a mais ninguém, né? Não, o processo com a Arantxa foi espetacular, eu fico emocionada até hoje de contar, é uma moça com quem eu tenho muito contato. E eu tô vendo as fotos aqui também que estão no seu site, né, Luana? Sim. Tem o link aqui. Essas que estão no site são as fotos de 2018. Eu preciso dar uma renovada nesse site e subir o resto do processo, porque como eu não tive tempo esse fevereiro maluco meu, eu não consegui fazer isso, mas eu vou subir todas quanto antes ao site. Luana, eu recomendo aos ouvintes aqui desse episódio maravilhoso que, enquanto ouvem a Luana, acessem o site dela e vai vendo as fotos, porque muito, Luana, do que você está falando, está relatando, eu estou vendo aqui nas fotos, aqui, o que é muito legal, assim, fazer essa troca, né? E a gente tão distante, né? Você aí na Espanha, eu aqui em Minas Gerais, e falando das suas experiências, dos seus estudos, e eu vendo as imagens aqui, quer dizer, é muito bacana poder ter essa oportunidade de troca, né, de intercâmbio, e você ensinando a gente aqui um pouquinho sobre essa condição que realmente eu desconhecia também totalmente. Eu acho que essa condição ela é tão invisibilizada na sociedade que a gente consegue entender direito como essas pessoas vivem, trabalham, fazem coisas, são apoiadas, quando você entra nesse contexto. Isso é muito injusto, porque são pessoas que estão absolutamente presentes. Eu, infelizmente, não tenho números aqui, mas são pessoas que estão presentes na sociedade num número muito alto, e que têm que ter acesso a todas as oportunidades que todos nós temos, Paulão. É extremamente injusto que um grupo tão numeroso, e nem que não fosse, né? Nem que não fosse numeroso. São seres humanos, enfim, são seres humanos que, como todos nós, e que precisam
de ter acesso às oportunidades como todos nós, né? E só quando você entra nesse âmbito, no âmbito da deficiência, das associações de apoio, dos grupos enfim, de ajuda, né? É quando você se dá conta, o grupo de ativistas, que é esse que eu participo, né? Uhum. É quando você se dá conta realmente de como vivem essas pessoas, das dificuldades que elas têm, né? A gente ouve falar, sei lá, de síndrome de Down, a gente ouve falar de uma série de coisas, né? De educação especial, por exemplo, mas a gente não tem a menor ideia do que acontece ali, né? E justamente a gente não tem a menor ideia porque essas pessoas estão muito separadas da nossa realidade. Isso é muito injusto, né? Uma das grandes questões aqui do meu trabalho com elas é visibilizá-las e visibilizar a vida delas e mais do que as incapacidades, as capacidades que elas têm, né? Perfeito, perfeito. E a sua tese, até para a gente ajudar a dar essa visibilidade a esse trabalho, a essas pessoas e essa condição, né, tão que fica distante dos holofotes, mas a gente quer jogar a luz nisso. Como é que as pessoas têm alguma forma, algum site, ou como é que a gente pode acessar a sua tese, ou o grupo, enfim, que forma que o podcast Outra Visão pode colaborar para dar mais visibilidade também? Eu agradeço, Paulão, que você tenha essa preocupação. Eu acho maravilhoso, né, que enfim, as pessoas tenham acesso mesmo a essas informações. A tese ela vai ser publicada como tese, enfim, as teses são muito, muito complicadas de ler, porque elas têm uma parte muito acadêmica e tal. Ela vai ser publicada no site dessa universidade, o UOC, mas o que talvez seja mais acessível para entender do que se trata a tese é um texto que eu mesma escrevi para o blog da UOC, que tem algumas fotos e é um texto mais ou menos longo, mas que é bem mais acessível que a própria tese, né? Eu posso te passar o link e assim Isso. você publica para mim. Então, a Luana vai passar o link e eu vou publicar lá no site do podcast outravisão.com, juntamente com o episódio da Luana, vai estar tudo certinho, que é mais uma forma. Luana, eu vou caminhando aqui para o nosso final. Assim, eu sei que a nossa conversa, podia durar ainda muitas horas, que eu tenho ainda muitas perguntas, mas até para a gente, né, que os nossos ouvintes acompanhem até o final, eu vou caminhando para o final, mas ainda tem uma perguntinha que eu queria saber o seguinte: como é que é hoje sua relação com o Brasil? A gente tem esse período agora que teve o fechamento das fronteiras, tudo, mas como é que é a sua relação com o Brasil? Com que frequência você vem ou vinha ao Brasil? Enfim, o que você podia contar um pouquinho dessas suas raízes, assim, paulistanas, né? Enfim, suas saudades do Brasil. O que você podia dizer? As saudades são muitas, faz 2 anos, mais de 2 anos e meio que eu não vou ao Brasil por causa da pandemia. Eu costumava ir anualmente, né? Eu vivi 30 anos no Brasil, é impossível não cultivar essas raízes. Eu tenho um filhinho nascido aqui em Madrid que fala português melhor do que eu, inclusive gíria. Qual que é o nome dele? Ele chama-se Valentim. O Valentim, desde que ele estava na barriga, eu converso com ele em português, fiz questão e ele sabe que ele é brasileiro e que ele não, inclusive, não, enfim, apesar de não ter nascido, né, no Brasil, ele é brasileiro e vai ser brasileiro sempre, né? E a questão com o Brasil, se não tivesse sido pela pandemia, a gente iria todos os anos. Eu tenho uma relação também com fotógrafos, enfim, com o cenário fotográfico do Brasil muito, muito, muito próxima, né? No ano 2010, eu ganhei o prêmio Marcos Ferrez de fotografia e desenvolvi um trabalho sobre o Minhocão de São Paulo, e expus esse trabalho no próprio Minhocão, fiz um trabalho assim de exposição efêmera em dezembro de 2010. Então, eu sempre tento, grande parte, né, dos meus trabalhos, eles são desenvolvidos, ou eram desenvolvidos no Brasil, né, com o fato de não poder voltar né, de maneira tão frequente, eu
não enfim, continuei trabalhando aqui, evidentemente, né? Mas a gente está com previsão de poder voltar agora no verão daqui, inverno daí. E se tudo der certo, se não aparecer uma variante mais desse vírus, a gente vai. Ah, então tá pertinho, tá pertinho. E para finalizar, eu quero saber o seguinte, Luana, você que tem tantas atividades e agora concluiu esse ciclo, quais são os seus próximos projetos, Luana? Além do vinho, e das aulas e de tudo que você já faz. Várias dessas coisas continuam, né? O vinho ele vai virar um projeto sério mesmo, comercial. A gente não sabe ainda exatamente quando, mas vai ser logo. E agora eu vou me embrenhar no doutorado, né? Porque uma pessoa, quando ela entra no mundo acadêmico, dizem que ela não consegue sair nunca mais, né? Justamente porque eu dou aula numa universidade, eu preciso continuar crescendo academicamente. E o mais provável, eu estou falando assim meio sem saber, mas enfim, eu quero fazer um doutorado na História da Arte da Universidade Complutense de Madrid. E justamente tratando do retrato, né, eu quero fazer uma análise histórica crítica do retrato fotográfico a partir da segunda metade do século XIX até os nossos dias, porque justamente eu quero tratar dessa questão de por que o retrato sempre foi uma atividade tão elitista e tão hierárquica, né, e por que algumas pessoas da nossa sociedade não têm o direito de ser retratadas, de aparecer em imagens, de serem representadas, né? E quando elas são representadas de uma forma muito vitimista ou de uma forma ou elas são retratadas porque elas entram num sistema criminal, né? Elas são retratadas ou de controle, elas são retratadas porque elas são, enfim, presas pela polícia ou estão num sistema de instituição mental, manicômios, hospitais, etc. Então, assim, por que existe parte dessa população que não tem o direito de ser retratada, né? E nunca teve, na realidade, na história da arte, na história do retrato. Então, eu quero explorar toda essa questão, porque é uma questão vital para mim, a questão do retrato inclusivo, né? De que todas as pessoas podem, devem, querer, poder ser retratadas e representadas, seja fotograficamente, seja de outra maneira. É a minha luta mesmo. Ai, que lindo, que lindo. Assim, nossa, é uma aula, Luana. Eu, assim, admiro demais seu trabalho, assim, enfim, estou super feliz em ouvir todas as suas histórias, projetos, realmente assim, é muito especial. Luana, eu vou finalizando, primeiro agradecendo a você muito pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo, desse sabadão, frio aí na Espanha, calor aqui no Brasil, para conversar comigo e compartilhar um pouco das suas histórias e vivências e estudos comigo e com todos os ouvintes aqui do podcast Outra Visão. Também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui esse episódio, a toda a família Fischer, família Gonzalez, certo? A todos os amigos na Espanha, as Maíras, né? Tem várias Maíras na vida da Luana, né? Maíra Fischer, Maíra Soares, Maíra Vilela, né? E a todos os amigos do Comecinho de Vida, né, que vão ouvir até o final essa entrevista. E para a gente fechar, Luana, queria te pedir para você deixar um recado final para os nossos ouvintes. O recado que eu deixo tem a ver com o que eu acabo de dizer, né? Eu acho que você faça fotografia ou não, você faça retratos ou não, eu acho que essa busca por uma inclusão visual ou simplesmente uma inclusão de todos os seres humanos na sociedade é algo que todos nós deveríamos buscar e lutar por, né? Eu acho que a minha luta é pelo retrato inclusivo, porque todas as pessoas possam ser representadas nesse âmbito do retrato, mas eu acho que a gente poderia extrapolar isso para qualquer situação social vital, né? Eu acho muito importante que todos nós tenhamos, no nosso ponto de vista, na nossa perspectiva, essa questão de que é muito importante a gente conhecer coletivos, contextos que a gente não conhece de seres humanos e abrir oportunidades ou lutar por abrir oportunidades para eles, porque eles estão aí, eles são numerosos e eles precisam mesmo da gente, da nossa iniciativa mesmo, para que eles possam continuar existindo e existindo de uma maneira muito mais digna.
Ah, muito obrigado, Luana, pela mensagem final. Um beijo para você, para toda a família e até breve. Um beijo, tchau! Um beijo, beijão.